Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o estudo dos conceitos de função, sendo que hoje eu vou focar mais na imagem de uma função, em como obter a imagem de uma função, no caso, as funções reais de variável real, que foi o que a gente estudou hoje nas nossas últimas aulas. Bom, só lembrando, vamos lembrar aqui, primeiro, a definição do conjunto imagem. Então, se a gente tem uma função f de x em y, onde x é o domínio da função e y é o contradomínio, então a gente define a imagem da função f como sendo conjunto formado por todos os elementos f de x pertencente a y, onde esse elemento x ele é um elemento do domínio. Tá? Então, essa é a definição de um conjunto imagem de uma função. Bom, no caso das funções reais de variável real, quando é que uma função ela é real de variável real? Quando o domínio é um subconjunto dos reais e o contradomínio ele é o conjunto dos números reais. Então, quando eu tenho o domínio, o subconjunto dos reais e o contradomínio, o próprio conjunto dos reais, essa função f de x em y, ou seja, de x contínuo nos reais em y nos reais, é uma função de variável real. E, nesse caso específico, é muito útil escrever o conjunto imagem como sendo o conjunto dos elementos y igual a f de x, onde esse y e o f de x pertence aos reais, para algum x pertencente ao domínio. Então, no caso específico de funções reais de variável real, buscar a imagem é buscar todos os valores de y, tais que essa equação y igual a f de x tenha solução, tenha pelo menos uma solução em x, ou seja, tenha pelo menos uma solução para algum x no domínio, certo? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai procurar a imagem de funções reais de variável real, analisando algumas funções em específico, a começar pela função afim, que é a que eu vou falar agora. Bem, então, relembrando, uma função afim, ela é uma função f de reais em reais, onde, para cada x, nós temos um f de x igual a x mais b, onde o a é um número real e o b também é um número real. O a nós chamamos de taxa de variação e esse b nós chamamos de valor inicial. Tá? Bom, então, nosso objetivo é encontrar a imagem da função afim. Então, para isso, a gente vai ter que analisar dois casos. O primeiro é o caso em que o a ele é igual a zero. Quando o a é igual a zero, a nossa função f de x ela é igual a zero vezes x mais b, ou seja, a nossa função é uma função constante, f de x igual a b para todo x. Então, ao resolver a equação y igual a f de x, o que a gente obtém então é que o y ele é igual a b para todo x pertencente aos reais. Certo? Então, independentemente do valor de x, o nosso y, a nossa imagem, vai ser sempre igual a b. Dessa forma, a gente tem então que quando a taxa de variação é nula, o nosso conjunto imagem da função f vai ser então esse conjunto unitário, que é formado apenas pelo elemento b. Tá? Então está aqui o nosso conjunto imagem. Isso é o caso quando a taxa de variação é zero. Agora, quando a taxa
de variação é diferente de zero, então o que a gente tem é o seguinte, né? Então a gente quer resolver y igual a f de x. Resolver isso é resolver y igual a x mais b, certo? E aí, com isso, isolando o x, o que a gente encontra de solução é que a solução dessa equação é y menos b sobre a, certo? E isso daqui é válido qualquer que seja o valor de y. Então, independentemente do valor de y, isso aqui sempre é verdade, isso aqui sempre faz sentido, isso aqui sempre pertence aos reais. Então, dessa forma, como isso é verdade para qualquer valor de y, então o nosso conjunto imagem, ele é o conjunto dos reais. Logo, a nossa imagem da função afim depende do a. Quando a é igual a zero, eu tenho esse conjunto unitário. Quando a é diferente de zero, eu tenho o conjunto dos reais. Analisando graficamente, né, só relembrando, o gráfico da função afim ele é uma reta. Então, a gente tem o seguinte. Então, está aqui o eixo das abscissas, está aqui o eixo das ordenadas. Quando o a é positivo, só lembrando, a função afim ela é crescente. Então, isso ocorre quando a taxa de variação é positiva. Quando a taxa de variação é negativa, a função afim ela é decrescente. Então, isso ocorre quando a é menor que zero. E quando a taxa de variação é nula, a função afim ela é constante. Então, vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Certo? É claro que aqui, especificamente, eu considerei o b positivo, mas poderia ter sido qualquer outro valor de b. Certo? Então, repare que, interpretando a imagem da função, né, no caso real de variável real, com a projeção do gráfico sobre o eixo das ordenadas, então, quando a é diferente de zero, é a nossa reta inteira. Quando o a é igual a zero, vai ser exatamente esse ponto. Certo? Então, dessa maneira, a gente determinou aí o conjunto de imagens da nossa função afim. Então, eu vou definir com vocês agora a função de proporcionalidade inversa. Bem, a função de proporcionalidade inversa, ela é uma função f de reais exceto zero em reais exceto zero. Então, reais menos zero, onde para cada x nós temos uma função f de x igual a 1 sobre x, certo? Então, ao tentar buscar em mais essa função, o que a gente quer resolver é y igual a f de x. Perfeito? Então, resolver isso é o mesmo que resolver y igual a 1 sobre x. É fato que, bom, e aí a solução vai ficar como? A solução vai ficar x igual a 1 sobre x, certo? Então, é fato que essa solução que a gente encontrou, ela é válida para qualquer y pertencente aos reais, exceto o quê? Exceto quando y é igual a zero, certo? Uma vez que você não pode dividir por zero. Então, como essa solução, ela admite qualquer valor para qualquer valor real, né, exceto quando o y é igual a zero, isso nos dá, então, que o conjunto imagem dessa função é, então, os reais menos o zero. Então, essa daqui que é o nosso, esse aqui que é o nosso conjunto imagem. Bom, só fazendo um adendo, o gráfico dessa função é da seguinte forma. Então, a gente tem aqui o eixo das abscissas, temos aqui o eixo das ordenadas,
certo? Então está aqui o eixo OY, está aqui o eixo OX. O gráfico dessa função f de x igual a 1 sobre x, ele tem essa cara aqui, ó. Ele tem essa cara. Certo? Então, esse gráfico aqui é o gráfico de f de x igual a 1 sobre x. Então, repara, né? Conforme o x diminui, né? 1 sobre x ele aumenta cada vez mais e conforme você aumenta o denominador, o teu quociente vai ficando cada vez menor, certo? Então, tá aí o gráfico da nossa função f de x igual a 1 sobre x, certo? Bom, então para finalizar a nossa aula de hoje, vamos resolver esse problema. Então, a gente quer determinar o conjunto imagem de uma função de reais não nula em reais, onde para cada x eu tenho f de x igual a x mais 1 sobre x, certo? Bom, então seguindo a nossa linha de raciocínio que a gente trabalhou até agora, o que a gente tem que resolver é isso aqui, né? A gente tem que encontrar uma solução para essa equação aqui, y igual a f de x, onde o y, no caso, pertence aos reais. Bom, então resolver isso é o mesmo que resolver x mais 1 sobre x igual a y. Então, multiplicando todo mundo por x, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 igual a yx. E aí, a gente cai na seguinte equação de segundo grau, que é x ao quadrado menos yx mais 1 igual a zero, certo? Então, resolvendo a equação de segundo grau, né, utilizando a nossa fórmula resolvente, né, a primeira coisa que a gente faz é calcular o discriminante, né? Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui é y ao quadrado menos 4, certo? Ocorre que, para essa equação ter solução real, obrigatoriamente o nosso discriminante ele tem que ser maior do que ou igual a zero. Isso significa, então, que o nosso y ao quadrado tem que ser maior ou igual que 4 e, portanto, resolvendo essa equação, a gente tem que o y ele é maior ou igual que 2 ou o y ele é menor ou igual que menos 2. Então, essa equação só tem solução real quando o y satisfaz essa condição. Logo, o nosso conjunto imagem é o conjunto de menos infinito até menos 2 fechado, união de 2 até mais infinito, certo? Então, dessa maneira, resolvemos o nosso problema e encontramos o conjunto imagem dessa função e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.